Olá, olá! Seja bem-vindo ao CapacitaCast, o nosso espaço de conversa sobre igreja, família, transmissão da fé à geração alfa. Nesse nosso segundo encontro, nesse nosso segundo episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a geração alfa e os desafios para a comunicação da fé. A gente vai pensar um pouco sobre quem são as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes que fazem parte dessa geração, suas principais marcas, seus desafios e também as oportunidades que nós temos como família e igreja para a comunicação da fé. Numa breve aproximação, então, à geração alfa, pensando o que é a geração alfa e como a geração alfa veio a existir, um estudioso social australiano, pesquisador dos estudos de gerações, Mark McCrindle, em 2021, desenvolveu o termo geração alfa, pensando nas crianças e pré-adolescentes nascidos a partir de 2010, e alguns estudiosos dizem que essa geração vai se estender aproximadamente até 2025. A gente já percebe até um marco mais curto de extensão de uma geração. E essa geração ela é profundamente marcada pela sua relação com a tecnologia e pela sua natividade digital, ou seja, a geração alfa, uma das suas maiores marcas, é que ela é uma geração totalmente nativa digital. E como foi apontado por McCrindle, ela é a primeira geração que nasceu totalmente no século XXI, profundamente marcada pela era tecnológica e muito impactada pelo advento do smartphone, da transformação do celular para o smartphone, em que, por mais que uma criança tenha acesso ao smartphone mais barato e mais simples do nosso tempo, ela tem acesso a uma máquina muito mais potente do que os computadores que levaram o ser humano para a Lua pela primeira vez, por exemplo. Então, essas crianças, esses pré-adolescentes, são nativos digitais, têm uma relação praticamente simbiótica, natural, quase como uma extensão de si mesmo e do corpo, com a tecnologia e principalmente com o smartphone, o qual é a sua janela de conhecimento e de visão do mundo. Há pesquisadores que dizem que essa geração não conhecerá o mundo à parte das telas, ou seja, a sua percepção da realidade é muito impactada pela sua relação com a tecnologia, sua relação com o smartphone e a sua relação com a informação através principalmente das redes sociais. É então uma geração marcadamente tocada por questões globais. É uma geração que tem acesso a tudo que acontece no mundo, mesmo sendo ainda muito nova. Uma pergunta muito importante para a gente, então, é como nós podemos, compreendendo as marcas da geração alfa, como igreja, se aproximar dela, conhecê-la, ouvi-la e comunicar a fé de uma maneira com que essa geração compreenda a verdade do Evangelho, seja tocada pela mensagem eterna da redenção de Deus e tenha sua vida transformada. Bom, algumas marcas, voltando um pouquinho então, muito legais e muito interessantes e que a gente precisa considerar da geração alfa, é que essa geração ela é marcada por um individualismo muito forte, ela é marcada, como aponta Zygmunt Bauman, pela fluidez de pensamento, fluidez de relacionamentos, fluidez das categorias que dão segurança para a sociedade, como as marcas de família, trabalho, a própria educação. Então hoje os marcos não são tão visíveis. A gente tem uma maior fluidez na sociedade e essa geração é tocada por essa marca. Uma outra marca que o Byung-Chul Han aponta é o excesso de positivismo, por exemplo. Então é uma geração que tem dificuldade de lidar com as frustrações, é uma geração que tem um maior acesso a bens de consumo e a serviços
que muito provavelmente os seus pais não tiveram com tanta oferta. Então, essas marcas vão moldando essa geração. Como, por exemplo, uma alta busca de desempenho pessoal, uma desconexão com elementos referenciais do passado, aqueles pensamentos e sentimentos que os avós cultivaram, que os pais cultivaram e que hoje são mais fluidos e não são tão presentes nessa geração. Essa geração viu a diminuição das divisas geográficas. Então hoje a gente pega um smartphone e fala com uma pessoa que está do outro lado do mundo no toque do dedo em milésimos de segundo. Ou seja, é uma geração tocada pelo imediatismo também, pela rapidez das conexões, pela rapidez nos relacionamentos, pela rapidez nos processos da vida. E isso, então, leva essa geração a ter uma maior propensão à ansiedade, por exemplo. É mais uma marca, uma maior propensão à ansiedade, né? É uma geração que está em constante mudança, em constante transformação e que, por isso, já tem muitos indícios de cansaço mental. Algo que a gente vê muitas vezes em crianças, em pré-adolescentes, em adolescentes, que não víamos em gerações anteriores. Ou seja, crianças com cansaço mental, com exaustão mental, crianças com vícios em tecnologia. Então essas são algumas marcas. E nesse sentido, até com alguns pontos e aspectos, de certa forma, negativos, e que ainda os especialistas não conseguiram chegar a uma conclusão de como esses elementos podem afetar com mais profundidade a geração alfa. Muito bem, essa geração é então totalmente nativa digital, eles são muito intuitivos com a tecnologia, eles transitam naturalmente entre o virtual e o presencial. Para essa geração não tem a distinção analógica das gerações anteriores, de se pensar a diferença entre real e virtual, ou real e digital. Para eles é o online e o offline, o presencial e o digital, porque para eles o digital, o online, é tão real quanto o presencial offline. Então eles têm uma mentalidade HD, uma mentalidade digital, diferente da mentalidade analógica das gerações anteriores. É então uma geração exposta à hiperconectividade, mas que tem mais fragilidade de relacionamentos. Uma geração de crianças que convive menos com seus pais, que muitas vezes trabalham muito, trabalham mais do que nas gerações anteriores. Então a gente vai percebendo esses paradoxos. Ao mesmo tempo em que se tem um maior relacionamento com a tecnologia, você tem um tanto menos de relacionamento humano, pessoal, do próprio desenvolvimento socioemocional. São marcas dessa geração. Então, pensando nessa geração que ela se relaciona, que ela pensa em categorias diferentes das gerações anteriores, que o seu pensamento é digital, é virtual, diferente do pensamento mais analógico das gerações anteriores, a gente precisa entender como nós, como igreja, podemos nos aproximar dessa geração de uma maneira pessoal, respeitosa, generosa, buscando primeiramente conhecê-la e entendê-la, para depois termos o direito de sermos ouvidos e compreendidos por essa geração. É uma geração disruptiva, é uma geração que, segundo Bohrul, vê o mundo através de uma tela, né? Então, a gente precisa se aproximar dessa geração com muito respeito e com muita tranquilidade e paciência, tentando conhecê-la, ao invés de julgá-la e impor para ela a nossa percepção de vida e de mundo. Por quê? Porque se a gente chegar desse jeito, eles não nos ouvirão. Porque é uma geração, por exemplo,
profundamente marcada por uma capacidade de influenciar. Nós nunca tivemos na história uma geração tão capaz, por exemplo, de influenciar os seus pais, o desenvolvimento familiar, os hábitos familiares, de consumo e muitas vezes de relacionamentos como a geração alfa. Não é à toa que muitas vezes o mercado ele tem focado na criança para que a criança provoque dentro da sua casa as demandas e necessidades de consumo. Então, é uma geração de influenciadores, é uma geração que no futuro próximo, até o final da década de 30 agora, estará entrando no mercado de trabalho, será produtora de conteúdo, será a detentora de recursos, de capital, muitas vezes estará nas esferas de poder, provavelmente estará em cargos de chefia, porque tem um acesso à informação e à educação que as gerações anteriores tinham mais dificuldade de acessar. Então, haverá, por exemplo, uma prevalência de profissões na área da inovação e da tecnologia que nós nem conhecemos. Há expectativas, há projeções de que as crianças que estão nos primeiros anos escolares, nesse tempo agora, na década de 20, quando chegar ao mercado de trabalho, trabalhará em média de 65% de profissões que ainda não existem. Então, é uma geração disruptiva, é uma nova geração, com traços muito próprios, com traços muito singulares. E nós, como família e como igreja, precisamos conhecê-la. Novamente, a gente precisa se aproximar dela, conhecê-la, respeitá-la, para aí sim conseguir, num diálogo, numa troca, numa caminhada, compartilhar e transmitir o legado da fé no Senhor Jesus Cristo a essa geração. Então, como igreja, nós temos duas escolhas. Essa de nos aproximarmos dela, de respeitar a geração alfa, de conhecê-la, de nos abrirmos a ela, de ouvi-la, de aprendermos a nos comunicar com ela e investir o nosso tempo e os nossos maiores recursos e capacidades em anunciar criativamente a história da redenção para ela, ou fazermos o que geralmente se faz na igreja com as novas gerações. Ignorarmos a geração alfa, ignorarmos a sua urgência, a sua prioridade e ignorarmos essa geração como o maior campo missionário que a Igreja de Cristo tem no mundo hoje, nesse tempo do século 21. Isso traz para a gente, então, um novo mundo e um novo panorama e uma nova forma de se relacionar e de comunicar a fé a essa geração. Por quê? Porque, como nós já observamos, essa geração tem um profundo, tem um relacionamento simbiótico e muito natural com a tecnologia. E a tecnologia, ela impacta a vida diária das pessoas no modo de pensar e no modo de se relacionar. E no modo de se relacionar consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com o próprio Deus. Isso quer dizer que essa cultura virtual, ela gera uma dimensão virtual da vida para essa nova geração. Spadaro disse o seguinte: mas se a rede transforma o nosso modo de viver e de pensar, não mudará, e se é que já está mudando também o nosso modo de pensar e de viver a fé? Ou seja, isso nos impulsiona a pensar que a geração alfa pensa e experimenta a fé a partir de categorias de pensamento e de experiência da virtualidade. Ou seja, o pensamento virtual, a virtualidade, esse novo contexto, a geração alfa, chama e exige uma ação pastoral, evangelística, familiar de transmitir a fé modificada, adaptada
adaptada e remodelada a uma nova linguagem e a uma nova forma de pensamento. E a gente precisa, como igreja e como família, aprender a interagir e a transmitir os conceitos, os princípios do Evangelho, a transmitir os conceitos, princípios e valores da história da redenção de Deus em Cristo através dessa nova linguagem e através das ferramentas que ela nos proporciona, como, por exemplo, as mídias, os novos apps, possibilidades de compartilhamento do Evangelho através de jogos, ou seja, pensar numa gamificação da evangelização. Olha que interessante, né? A geração alfa joga muito, ela aprende jogando, né? Cursos de inglês, escolas estão investindo muito, por exemplo, na aprendizagem através do game, dos jogos, a gamificação. E como igreja e família, a gente vai precisar aprender a lidar e a investir e a entrar nesse mundo para conseguir se conectar e transmitir a fé de uma maneira eficaz para essa geração, de uma maneira com que ela compreenda e viva essa realidade. Então, pensando um pouco sobre os alfas, né? Quem são os alfas? Os que pertencem à geração alfa. Pensando então um pouco sobre os alfas e a igreja, a gente precisa pensar a geração alfa com a sua cultura digital. Ela apresenta à igreja de Jesus no mundo o desafio de escutar e falar uma linguagem com os elementos simbólicos próprios desse tempo para tratar a mensagem eterna da redenção para hoje. A gente vai precisar ter esse esforço extraordinário, porque senão nós não vamos conseguir alcançar essa geração. Porque essa geração é acostumada com uma qualidade extraordinária de comunicação, de audiovisual, e como igreja a gente vai ter que entrar nesse mundo digital com as nossas maiores e melhores capacidades, recursos e entrega para transmitir a fé em Cristo às novas gerações. Isso quer dizer que, como cristãos que somos chamados a viver Cristo e transmitir Cristo em tudo que somos e fazemos, estar em rede ganha então um novo significado para a gente. Ganha um novo status, ou seja, faz parte de participar do projeto de Deus de salvar e resgatar vidas que estão perdidas. Porque o meio digital hoje, o espaço digital, que Spadaro chama de cyberespaço, ou seja, o ambiente digital em que o ser humano não somente mais acessa, mas que o ser humano vive, ou seja, o meio digital já é uma realidade da nossa vida. Ele está em tudo. Quase todas as coisas hoje são automatizadas, estão ligadas através das redes. Ou seja, nós vivemos uma realidade virtual. E isso chama para a gente o encarar o espaço virtual, o cyberespaço, esse ambiente de ser no meio digital, também num sentido missional e evangelístico, de encarar esse espaço como uma possibilidade e como um espaço prioritário para a transmissão da fé. Então nós precisamos ocupar os espaços digitais como espaço de evangelização, como espaço de missão e de humanização. Nós somos, então, desafiados a compreender ferramentas tecnológicas como meios indutores de relações. E as plataformas que nós temos hoje, redes sociais, jogos, aplicativos de contato, como plataformas de formação de discípulos de Jesus, de transformação de vidas e de transmissão da fé como um meio ou uma mediação que Deus usará para transmitir a sua palavra de salvação.